pessoal, tudo bem com vocês? Pietra Mesquita por aqui no Sport Buzz e hoje você vai assistir uma entrevista que a gente fez com o Roberto Chanichik, ele que escreveu o livro Desistir Nem Pensar, e nessa conversa a gente falou um pouquinho como alcançar o next level no esporte e como se superar cada vez mais. Então só vem com a gente conferir. E em relação a desistir, você trabalhou no esporte durante um tempo. Muitos atletas pensam em desistir realmente por N fatores, né? Às vezes as pessoas colocam até a culpa mesmo no Brasil, da falta de apoio e tudo mais. E aí a mentalidade, a mente acaba ficando meio que, ai, não vai dar certo, não vai dar certo, não vai dar certo, desistir. O lance da estagnação também. Exato, né? Agora, o que mata assim, eu acho que o André... Teve um momento que o André estava ainda na high school e ele teve um convite para jogar num time grande em São Paulo. E ele optou por ficar nos Estados Unidos. E vê, por exemplo, o André quebrou o pulso nos Estados Unidos, na Universidade de Denver. Aí me ligaram para falar, olha, quem vai operá-lo vai ser o Dr. Tal, que é o chefe de ortopedia de esporte da Universidade do Colorado. Então, lá tem uma estrutura, mas, na minha opinião, o que mata o Brasil não é a falta de estrutura, é a falta de organização. Se a pessoa sabe que ele vai ter um lanche simples, tudo bem, vai ter um lanche simples. Agora, não pode não ter um dia ou outro lanche simples. Não pode mentir para ele, não pode falar coisas que ele percebe que estão mentindo para ele. Esse é um ponto-chave, né? Então, muitas vezes as pessoas falam, Roberto, você trabalha a preparação mental de times, né? De equipes, de seleções. A primeira coisa que, na minha opinião, precisa ter é honestidade. Sabe, assim, não precisa ter a chuteira YXZ, não precisa ter o equipamento, mas precisa ter honestidade. Assim. Falou assim, olha, vai ter um fisioterapeuta segunda-feira às 10. Tem que ter um fisioterapeuta. Precisa ser o melhor? É bom que seja, mas não precisa ter. Esse é o lado da estrutura. Agora, um atleta tem que saber que a vida dele vai ser sacrificada. E ele tem que entender que esse é o preço. É só o atleta? Não. Por exemplo, eu trabalhei muito tempo como palestrante. Eu fazia 100, 120 palestras por ano. Significava aviões 2, 3 vezes por dia. Eu lembro que uma vez eu fiz, num dia, 4 palestras no mesmo dia em cidade diferente. Então era um helicóptero, sabe, não é uma vida confortável. Sim. Agora, tem que abdicar de algumas coisas. Você tem que abrir mão, sabe, assim, e o atleta tem que entender isso, sabe, ele tem que entender que o que ele fez ontem, hoje não é suficiente. Sim. Então, por exemplo, o pessoal do esporte, por que é complicado, né? Então, o São Paulo estava jogando bem no ano passado, o Campeonato Brasileiro, aí de repente ganhou uns jogos. Por que não está ganhando? Porque o outro time estudou, o outro time se preparou. Aí o Flamengo vai e está jogando bem. Daqui a pouco vem o Palmeiras. Por quê? Porque o Abel estudou, o Abel se preparou. Teve um preparo a mais do que outras equipes. Então, o que um atleta faz, o que uma equipe faz, não é suficiente depois de um mês, porque todo mundo aprende a marcar, todo mundo aprende a saber. E aí é que a gente fala assim, quem? É aí que um Messi, é aí que um Cristiano Ronaldo, pegando no esporte, um Muhammad Ali, sabe assim, todos esses gênios, por quê? Porque todo mundo sabe o que ele vai fazer e ele dá um jeito de surpreender, de se superar. E esse é a chave. O Antônio Fagundes falou sobre a carreira de ator, né? Ele falou assim, todo mundo quer ir para o palco e representar e performar. Agora, pouca gente quer estudar, quer treinar, quer ensaiar. E é isso que as pessoas têm que entender. Enquanto o atleta, enquanto o empresário estiver disposto a pagar o preço,
as coisas acontecem. Quando você acha que o preço está caro, começa a decadência. Tem que ter esforço. Tem que ter esforço, como a gente fala no livro. Tem que ter esforço, mas tem que ter profundidade, tem que ter evolução como pessoa, tem que ter uma constância. Não adianta você treinar um dia e depois ficar... Né? Então, isso acontece muito em amador. O sujeito vai, sábado malha. Aí depois, à noite, já come uma pizza. Depois de uma semana não treina. Aí já era. Aí você já perdeu o foco. Porque né? o esporte, gente, é que nem investimento. Sabe, não adianta você investir 1.000 um dia, sabe? Se você investir todo dia R$100, sabe, depois de 10 anos você é um milionário. Agora, não adianta o sujeito investe, tira, investe. A constância é fundamental na vida de um atleta, de um treinador, de um dirigente. Você diria que, então, para ser um esportista de sucesso, tem que ter essa constância? Tem que ter. Não pode ter uma estagnação, tem que sempre querer buscar um next level, é basicamente isso. E é muito importante no esporte, olha, tem um mentor. Então, você, por exemplo, você vai querer aprender tênis, tem um mentor, ele vai encurtar o teu caminho. Eu agora comecei a minha carreira de jogador de futevôlei. Daqui 3 meses eu faço 70 anos, comecei a minha carreira de futevôlei. Então, já estou na 8ª aula de futevôlei. O que eu fiz? Contratei professor Everson para me ensinar. Porque se eu ficar sozinho tentando desenvolver um conhecimento, putz, vai demorar muito. Aí contratei um fisioterapeuta para cuidar de eu ter saúde para isso. Então, tenha um mentor. 2, tenha um método. Porque, sabe assim, a vida é muito curta para você ficar inventando tudo. Então, tenha um método. E o outro, tenha constância. Perfeito. É assim em qualquer esporte. Você joga tênis, tenha um professor, tenha um método, tenha constância. Perfeito. Esse é o segredo. É o segredo. Está lá no desistir. Nem pensar. Pô, Roberto, obrigada. Opa, de verdade mesmo. Galera do Sport Buzz, por favor, comprem o livro, acompanhem esse livro aqui, leiam. É muito importante para todas as áreas. Opa. No esporte, se você estiver começando, enfim, quiser se tornar um esportista de sucesso, por favor, leiam. E é isso. E nunca desistam. Esse é o mais importante. Mesmo que, veja, você fala assim, Roberto, eu não quero ser um profissional, eu quero correr. Método. Bom. Roberto, eu quero jogar golfe. Método. Roberto, eu quero fazer natação. Tem um método, porque você vai perceber que o segredo da vida é, se você colocar 100 de energia, você tem que ter 100 de resultado. Sem mentor, sem método, sem estrutura, você vai dar 100 de energia e vai ter 5 de resultado. E aí não adianta nada. Cansa muito. Aí não dá. Roberto, obrigada de verdade. Prazer, Petra. Valeu, galera do Sport Buzz. Beijo pra vocês e até a próxima.